Palmeiras precisa urgentemente de um camisa 9, um centroavante matador, um cara que chegue e defina a jogada, aquele cara que deixa a torcida tranquila, porque quando a bola chega, ele guarda. Palmeiras precisa disso, porque contar com o Flaco Lopes para 2025 não dá. Galera, a mídia aqui está sugerindo alguns nomes importantes, confesso que até bons nomes, e eu quero que você comente. Use o espaço de comentário e fala o que você pensa desses nomes aqui sugeridos pela imprensa. E não esquece, fortalece aí com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui terá notícia todo dia do Palmeiras, pô. Já se inscreveu? Se inscreve aí e vamos ver aqui o que a mídia está falando a respeito do Verdão. Verdão que está reforçando o elenco. Representa aí e vamos para o vídeo, rapaziada. Agora sim começam os nomes que a gente começa a sugerir para o Palmeiras. Lembrando que aqui são jogadores que jogam nas Américas. Obviamente, a gente não vai citar jogadores que são claramente excepcionais, craques, como o Vitor Roque, ou jogadores que estão bem na Europa, o Arthur Cabral, outro nome, ou Haaland, Lewandowski, Kane. Essa não é a ideia. A ideia é uma coisa mais realista. Tá, então... Qual é o nome daquele sueco que joga no Sport? Gyökeres. Esse aí também. 30 gols na temporada. Esse é o cara do momento. Monstro, hein? Esse aí o Ricardinho não vai indicar aqui. Até porque a concorrência é grande para esses caras, né? Então, o Palmeiras, os valores não assustam mais, mas acho que nesse caso assustam. Então, vamos lá. A primeira recomendação, não é a principal recomendação, Facundo Colídio, do River Plate. Então, vou pegar aqui alguns números dele na temporada passada. Ele tem... Aqui está errada a idade dele. São 25 anos, ele fez aniversário nessa semana, no último dia 4. 1,80 m, então já é uma altura um pouquinho mais... Ele já é um pouquinho mais alto do que os outros dois que apareceram aqui. Em 2024, foram 50 jogos, 38 como titular, 16 gols, 2 assistências. Ele precisa, em média, de 6,5 chutes até marcar e garantiu 6 vitórias do River Plate na última temporada, sendo dessas 6, 5 com gol e uma com assistência. Tá? Então, o Colídio, ele é um jogador que ele não é um centroavante, não é o clássico camisa 9. Quem faz essa função no River Plate, o torcedor palmeirense vai lembrar bem, é o Miguel Borja, o colombiano. O Colídio, ele não é reserva do Borja, eles jogam juntos. O Colídio, ele é um atacante, mais como segundo atacante, ele está um pouquinho mais atrás, e é o que a gente chama nas nossas análises. Então, isso daí é um trabalho bem legal que o Matheus Carreira faz com a gente aqui de análise de desempenho. Ele é o jogador mais considerado de ruptura, o jogador que chega mais de trás e vai até a área e acaba servindo os companheiros e também finalizando. Então, o Colídio, ele não é o tradicional camisa 9, por isso que ele está na nossa 4ª colocação de recomendação, porque não é bem o que o Palmeiras procura, mas pensando que o Paulinho pode ser esse jogador... Isso que eu ia falar, não é semelhante ao Paulinho? Então, o Paulinho jogou muito bem também no Atlético, vindo de trás, não sendo necessariamente um centroavante, mas também fez essa função no Galo. Então, às vezes a parceria poderia ser... Dessa, hein? Desculpa aí, Ricardinho. Às vezes a parceria dos dois poderia ser bem interessante, então por isso o Colídio é uma recomendação. E o Colídio, até antes do River Plate, no Tigre, fazia uma parceria, uma dupla muito boa com o Matteo Retegui, que hoje chegou à seleção italiana, joga na Atalanta, mas os dois se entendiam muito bem. Então, ele é um cara muito associativo com esse centroavante de referência, mas, como o Ricardinho falou, para jogar ali não é a dele. Exatamente. Siga, Ricardinho. Fiquem à vontade, como fez o Breiler agora, amigos Eugênio e André, para palpitarem também, né? Darem seus pitacos. Eu já estou falando demais. O Ricardinho daqui a pouco vai ficar bravo comigo, que eu estou interrompendo aqui. Siga, amigo Ricardinho. Vamos lá. Agora, esses 3 primeiros colocados, qualquer um deles, eu acho que seria muito interessante para o Palmeiras. Eu acho que os 3 são o que o Palmeiras realmente busca. E o primeiro nome que eu vou mostrar aqui é o Alex Arce, da LDU. Ele não é o primeiro ou o segundo por uma questão de idade. Ele tem 29 anos, mas é um jogador bem alto, tem 1,87 m. E em 2024 teve números muito bons. Em 49 jogos, fez 37 gols e tem 4 assistências. Ele precisa de uma média baixíssima de 4,4 chutes para marcar
um gol. E ele garantiu 17 das 27 vitórias da LDU na última temporada, com 15 gols e 2 assistências nessas vitórias garantidas. Ele é um jogador mais de profundidade, um jogador bem alto, que faz o pivô, é um centroavante bem que o torcedor brasileiro está acostumado a tratar como camisa 9, um jogador alto, de força, em posição física. Então, ele seria um jogador que combinaria mais, talvez, com o que o Palmeiras precisa. Eu levanto a mão aqui, mas, na verdade, quem levanta a mão é o Eugênio Leal. Qual é o apelido do Alex Arce? Você levanta a mão por mim, é isso? É isso. Que você falou aqui, quero que você repita qual é o apelido do Alex Arce. A imprensa equatoriana, em alguns momentos, o comparou ao Haaland, dizendo que ele era o Haaland paraguaio. O que é legal é que ele já vinha de uma passagem muito goleadora no Independiente Rivadavia, na segunda divisão argentina. Então, um cara que se provou num contexto maior. Que logo depois dali, ele também foi muito falado na América do Sul. Despontou tarde, né, Dom? Exato. E aí na LDU, assim, num nível mais alto, né, jogando no futebol sul-americano, acho que aí ele se confirmou também, é um nome que acho que seria bem interessante para o Palmeiras. O Haaland paraguaio, segundo Eugênio Leal... Segundo Eugênio Leal, não. Segundo a imprensa equatoriana. A comparação deles é pela frequência de gols, né? Que ele iniciou o ano fazendo uma quantidade enorme de gols e eles compararam com o que o Haaland estava fazendo naquela época no City. São empolgados os caras ou não? Um pouco, né? Mas é porque ele fez muito sucesso na LDU, muito sucesso. Até o final do ano, tá? Aquilo foi mais no início da temporada. Ele terminou o ano fazendo um gol atrás do outro. Foi uma temporada fantástica dele. Aliás, não a primeira, né? Como lembra aqui o Dom, que já tinha ido bem na Argentina. É um jogador que tem uma história particular, porque ele é revelado pelo Cerro Porteño, mas não consegue jogar no Cerro Porteño. E aí ele quase para de jogar. Na pandemia ele vai vender, ele vai ser vendedor, levando materiais que o tio dele produzia lá, e aí ele encontra um ex-técnico da base e fala, estou montando um time na segunda divisão. Que aí ele vai, e aí ele sobe com esse time, fazendo muitos gols, e aí recomeça a carreira a partir desse momento que ele quase para de jogar bola. Ricardo Spinelli, Ricardinho. Agora eu estou curioso, quem são os números aí, o 2 e 1? Vamos lá, foi difícil, essa escolha dos 3 primeiros foi muito difícil, a posição deles também, mas... O nosso segundo nome é o Matteo Pellegrino, hoje no Vélez. Ele é jogador do Vélez, mas a temporada passada dele, ele jogou pelo Platense, também da Argentina. Ele é mais jovem, então por isso que ele está à frente do Alex Arce. As características dele são mais parecidas, são centroavantes de profundidade. Ele tem uma posição física muito boa, é um jogador que nos duelos aéreos e duelos terrestres também vai muito bem. Então, ele é um jogador que pode auxiliar o Palmeiras, principalmente em bolas paradas, coisa que o Palmeiras perdeu na última temporada. Então, talvez pudesse ser um retorno do Palmeiras a bolas paradas mais fortes. Muito alto, hein? Exatamente. Ele é o jogador mais alto dessa lista, 1,92 m. No último ano, como eu disse, pelo Platense, foram 40 jogos, 15 gols e 1 assistência. Ele precisa de uma média de 6,6 chutes para marcar e garantiu 8 vitórias do Platense na última temporada, com 7 gols e 1 assistência nessas vitórias garantidas. A gente pode até comparar os números dele com o Arce, já que eles são jogadores mais de características parecidas. O Arce deixa ele muito para trás em números. Então, o Arce tem mais do que o dobro de gols, tem 4 vezes mais assistências, uma média de chutes até marcar bem mais baixa. Então, mas por que o Pellegrino ficou na frente do Arce? Pela questão da idade. Então, o Arce tem 23 anos, faz mais parte do que a gente está acostumado a ver. Pellegrino, né? 23. Eu falei o Arce? Falou Desculpa. Arce. Então, o Pellegrino tem 23 anos. O Pellegrino, ele tem mais sentido com o que costuma ser o mercado do Palmeiras pela questão da idade. Então, o Arce é uma coisa interessante também. O Gomes, em uma entrevista a uma rádio paraguaia recentemente... Gustavo Gomes? Isso, Gustavo Gomes. Ele falou que sente falta de outros jogadores paraguaios na equipe do Palmeiras e ele recomendou o Vilhaçante e o Arce. O Pellegrino é filho do treinador, Maurício Pellegrino, ex-jogador. O pai dele era zagueiro, né? É do Valência. Até. Grandão também, é. E é um atleta que ele não conseguiu se firmar no Vélez. Por isso ele foi emprestado, já passou por outros clubes. E essa temporada agora, que acabou, de 2024, foi a temporada que ele conseguiu mais
se desenvolver. Eu acho que também passa, né, por essa questão de ser um time menor. Então o Arce jogando na LDU, a LDU foi campeã, né, no Equador. Ele fazendo gol contra o Boca aí, ó, pelo Platense. Então, como o Platense é um time menor, as chances para ele são em menor quantidade também, né? A bola é um time que não vai ganhar todos os jogos. A LDU estava sempre buscando e a bola talvez se ofereça com mais frequência, com mais qualidade para o Arce. Mas o Pellegrino é um jovem que teve o primeiro ano com um bom desempenho. Antes ele não estava conseguindo. Às vezes é isso, tem um tempo de maturação para conseguir acontecer. Diga, Ricardinho. Agora, a nossa última e principal recomendação é a joia da coroa. Não dá para dizer isso, talvez porque esses dois jogadores, como eu disse, são excelentes, acho que seriam muito interessantes, mas o nosso primeiro colocado, Cúcio Hernández, do Columbus Crew, é um jogador que foi muito bem na última temporada, colombiano, muito jovem, tem 25 anos, ele é mais baixo, tem 1,76 m. Na última temporada, em 40 jogos, fez 25 gols e deu 14 assistências. Nossa. Precisa de uma média de 7,7 chutes até marcar e garantiu 13 vitórias do Columbus na última temporada. Essas vitórias garantidas a partir de 9 gols e 4 assistências. Ele é um jogador, um centroavante com característica completamente diferente de todos que a gente acabou de falar aqui. É o que a gente chama de um centroavante de mobilidade, ele roda muito na área, então não é um jogador parado. Ele procura muito o jogo para servir os companheiros e também finalizar. Então, o Cúcio Hernández, ele é uma opção talvez um pouco mais cara por vir da MLS, lembrando que a gente acabou de falar de Vélez Sarsfield e de LDU, que são mercados cujo câmbio talvez ajude o Palmeiras. No caso do Columbus Crew, a negociação seria em dólar, um pouquinho mais difícil, mas o Cúcio Hernández, inclusive, já foi ventilado em alguns clubes brasileiros nesse período de notícias de mercado. Realmente financeira, né, Ricardinho? Porque o Palmeiras até chegou a se interessar pelo Tati Castellanos, também da MLS, mas pela dificuldade o mercado europeu acabou levando. O Tati Castellanos hoje joga na Lazio, então realmente precisa fazer um investimento alto, sendo que o Palmeiras já fez um investimento alto no Facundo Torres. Então realmente equilibrar esses pratos para ter um centroavante dessa característica, e acredito, até pelo estilo, se o Palmeiras se desfizer do Rony, o Cúcio é um cara de mais movimentação e o Palmeiras já tem o Flaco Lopes. Então trazer o Pellegrino ou o Arce acaba engessando o Abel nesse centroavante de estatura e de profundidade. Agora é com você. Quero saber o que você pensa. Comenta. Use o espaço de comentário e dá a sua opinião. Desses 3 nomes aí, o que eu acho mais interessante é o Alex Arce da LDU. Esse cara joga bola. Nas últimas 2 temporadas, ele vem mostrando que é goleador nato, matador. E eu acho que ele daria certo no Verdão. Mas dá a sua opinião. O que joga lá nos Estados Unidos, o Cúcio aí, eu não confesso que eu não o conheço. Não o conheço. Se você conhece, comente aí. Ele é bom de bola? O Arce a gente já viu jogar Sul-Americana, já viu jogar na LDU. Agora os outros eu não conheço. Comenta aí, dá a sua opinião. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder uma notícia do Palmeiras. Representa. Tamo junto aí. Se inscreve aí. E logo logo tem mais vídeo aí do Verdão, que essa temporada promete. Valeu, rapaz.